escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, irmãos, chegamos para mais uma aula da nossa escola dominical virtual. Já mais de um ano aí sem termos as nossas aulas presenciais, mas não podemos perder a oportunidade, de estudar a Bíblia juntos, mesmo que seja aqui mediado por esse vídeo. Então vamos aproveitar esta oportunidade. Gostaria de convidar a todos para fazermos uma oração. Em seguida vamos ouvir um cântico que nos ajude a nos preparar para esse momento do estudo, e em seguida nós começamos a leitura do texto. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Muito obrigado porque, apesar de todas as situações tão graves com relação a essa pandemia, essa doença, Pai, o Senhor tem preservado a Tua igreja, como o Senhor tem feito durante toda a história, Pai. O Senhor mantém debaixo da Tua mão, Pai, todas as coisas, debaixo do Teu controle. E dessa maneira, Pai, nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente, Pai, para entendermos a Tua palavra, para nos aproximarmos mais do Senhor, da Tua vontade, Pai. Para que nós possamos ser verdadeiramente embaixadores, Pai, da Tua verdade nessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Toda dor é por enquanto, a tua alegria daqui até o fim e eternamente. Toda dor é por enquanto, a tua alegria daqui até o fim e eternamente. Alegria vira meu rosto sem lágrimas, vira raiar o dia que Jesus Cristo
confiar no amor que é para sempre. Toda dor é por enquanto. Então, irmãos, no domingo passado, na aula passada, a gente falou sobre o começo do capítulo 14 de João. E ali eu falei que esse é um texto bastante fundamental, né, no contexto da carta. A parte que nós estamos estudando é aquela que acontece no cenáculo, né, naquela sala onde Jesus está com seus discípulos. É um discurso que ele faz para os discípulos, ele não faz para as multidões. E é uma fala que busca oferecer aos discípulos conforto e segurança. Foram essas duas coisas que nós dissemos no domingo passado, na aula passada. E esse conforto e essa segurança, em toda a carta de João, não, em todo o livro de João, perdão, não apenas nesse capítulo, tem a ver com crer que Jesus Cristo é Deus, né? O Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, e que ele é o Messias enviado, prometido por Deus, ungido e enviado para nos salvar. Todo conforto e segurança vem disso. E nós falamos desses primeiros 15 versículos do capítulo 14 na semana passada, nessa perspectiva, e eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente vem fazendo nessas aulas, né? Nesse contexto das aulas em João. Eu vou voltar, então eu vou fazer uma segunda aula, será uma segunda aula sobre esses mesmos 15 versículos, mas eu quero me aprofundar em duas falas específicas de Jesus. Como é um texto muito rico, em que há muitos elementos, então eu preferi separar em duas aulas, para que a gente pudesse ter tempo aí de explorar todas as questões que Jesus nos traz, né? Então eu gostaria muito de ler o texto e chamar a atenção de vocês para prestar atenção nas duas respostas que Jesus dá aos dois discípulos que levantam a mão ali e perguntam durante a conversa, né? Tomé e Filipe. Então, eu vou ler novamente na minha Bíblia, vocês acompanham nas Bíblias de vocês, capítulo 14 de João, do verso 1 ao verso 15. Prestem atenção comigo, ouçam, depois a gente fala sobre essas duas respostas de Jesus. Então, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Então nós já conversamos na semana passada sobre esse texto, sobre o contexto geral do texto, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês e explorar um pouco mais essas respostas ali. Entre o versículo 4 e o versículo 6,
o diálogo fica concentrado ali entre Jesus e Tomé, né? Jesus diz: "E vós sabeis o caminho para onde eu vou?" E Tomé responde: "Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?" Vamos voltar um pouquinho no finalzinho do capítulo 13. O pastor Renato explorou esse trecho conosco 2 semanas atrás. No versículo 36, é outro discípulo que faz uma pergunta para Jesus. Simão Pedro pergunta assim: "Senhor, para onde vais?" E Jesus, quando responde para Simão Pedro, ele não responde para onde ele vai especificamente, né? Ele dá essa resposta agora para Tomé. Mas ele responde: "Para onde eu vou, não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, vocês vão me seguir." Essa é a resposta que Jesus dá para Pedro naquele momento. E agora, no versículo 5, quando Tomé faz essa pergunta, na sequência Jesus, então, nessa frase muito conhecida, todos nós sabemos de cor, ele dá a resposta tanto para Pedro quanto para Tomé. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, o objetivo, o alvo, vamos dizer assim, é o Pai, né? E Jesus diz que eles sabem, né, o caminho para onde ele vai. Então, sabem o caminho para chegar ao Pai. Mas Tomé pergunta, né, e não sabemos nem para onde vais, como saber o caminho. Então, Jesus responde para onde vai, diz ali que ele vai para o Pai, e ele dá essa resposta em 3 partes, vamos dizer assim, 3 declarações. Nós já falamos lá no domingo passado que Jesus usa essa fórmula eu sou é usada 7 vezes no livro de João, né? O apóstolo João enfatiza isso porque tem um peso enorme o fato de Jesus usar a fórmula eu sou. Eu sou é o nome que Deus disse que é o seu nome para Moisés, né? Quando Moisés pergunta, se o povo me perguntar quem é esse Deus, qual é o nome dele, você dirá, né? Deus disse para Moisés, você dirá eu sou, que eu sou te enviou, eu sou o que sou. Essa fórmula eu sou é a base do nome Yahvé, né? Em hebraico. Então Jesus usa essa fórmula eu sou, que é poderosa por si só, mas daí ele qualifica, ele dá 3 características, vamos dizer assim, 3 declarações ali. E é isso que eu gostaria de explorar com vocês nessa primeira parte da aula. Nós vamos falar de cada uma dessas declarações e o que isso implica para os discípulos de Jesus, sejam os apóstolos lá dentro daquela sala do cenáculo, na expectativa da morte de Jesus, seja para nós nos dias de hoje, né? Então, a primeira declaração ali, a primeira parte da fórmula é eu sou o caminho. E nós sabemos que esse caminho é o caminho para Deus. Então, eu sou o caminho para Deus. Moisés, que Jesus acaba, de uma certa forma, assim, chamando, né? Quando ele usa essa fórmula eu sou, ele lembra lá de Moisés. Moisés foi o guia do povo de Israel. Moisés foi o mestre, no sentido de ser o professor, né? De ensinar para o povo como adorar a Deus, como ser puro, etc. Como ser povo também. E Moisés também foi o legislador, né? No sentido de que foi ele não que criou as leis, mas ele que registrou as leis. Tanto que a lei é conhecida como a lei de Moisés, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde estão registradas as leis, né? E esse primeiro momento da história da constituição do povo de Israel foi escrito pelo Moisés. Então, Moisés é essa figura enorme, né? É o guia espiritual do povo, é o professor, o mestre e é o legislador do povo de Israel. Mas Jesus é mais do que isso. Porque Moisés faz essa referência ao caminho, né? A essa porta. Então, vamos falar sobre um trecho do qual Moisés fala da necessidade desse caminho, lá no Gênesis, bem no começo, tá? Quando Adão e Eva pecaram, lá em Gênesis 3, eles foram expulsos do paraíso.
E quando eles são expulsos do paraíso, há uma referência a um caminho que foi fechado por Deus. E era o caminho para chegar aonde? Era o caminho para chegar à árvore da vida. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Toda a religião judaica, toda a estrutura da religião, do culto judaico, está baseado nessa ideia de uma porta que se fechou entre o povo, a humanidade e a árvore da vida, que ficou separada, a que a gente não pode acessar, né? E por que eu estou dizendo isso, né? Por que eu estou dizendo que a religião judaica pensava nisso? É só a gente lembrar da estrutura do tabernáculo, lá que foi construído no deserto pelo povo, no tempo de Moisés, quanto no templo de Salomão, né? Foi o templo, quando o culto deixa de ser no tabernáculo e passa a ser no templo de Jerusalém, o templo que foi construído por Salomão, a estrutura é a mesma. Havia uma sala, uma parte isolada, bem no meio do templo, que é o Santo dos Santos. Dependendo da Bíblia, chama do Santíssimo Lugar, né? É um lugar que ninguém pode acessar. É um lugar que está proibido a todos, né? E para entrar lá era necessário um mediador. Então, apenas uma vez no ano, o sumo sacerdote, depois de todo um ritual de purificação, entrava naquele lugar para oferecer um sacrifício específico de um cordeiro sem mácula, né? Sem mancha, apenas uma vez ali no ano. E o que separava o Santo dos Santos do restante do templo? Um véu, uma cortina. Então vamos ler o texto de Êxodo, onde está descrito ali, Êxodo 26, versículo 31, em que está descrito como é esse véu. Tá? Êxodo 26, versículo 31 diz assim: Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Com querubins o farás, de obra de artista. Olha o que tem no véu desenhado. Querubins. Tá? Por que isso é relevante? Por que isso é importante? Por que querubins no véu? Lembre-se que o que está dentro do Santo dos Santos é a Arca da Aliança. Que a Arca da Aliança é o que representa a presença de Deus. Tá? Representa o que nós, a humanidade, tinha dentro do Éden. A presença de Deus conosco. Então vamos lá para o momento da queda, né? Gênesis capítulo 3, os versículos 22 a 24. Esse trecho acontece logo na sequência de quando Deus confronta Adão e Eva e a serpente, dá a punição para cada um deles e expulsa Adão e Eva do paraíso. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, preste atenção, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, havia um caminho que estava bloqueado por querubins para a árvore da vida. Não é para menos que Jesus vai falar que ele é a vida. Tá? Nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Essa vida de que nós falamos é a vida eterna. Tá? Porque é a vida para sempre na presença de Deus. Essa é a vida da árvore da vida lá do Éden. Essa é a vida que está representada no Santo dos Santos. E que há um véu com querubins que bloqueia a entrada. Tá? É a presença de Deus para sempre. A presença eterna de Deus. Então, Jesus é o caminho porque Jesus é quem vai abrir essa porta. Tá? Não é para menos que no dia seguinte a esse discurso que nós estamos lendo, quando Jesus morre,
uma das coisas que acontece é que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Tá? Aquela porta que estava fechada foi aberta pelo sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus era representado no Antigo Testamento por aquele sacrifício do cordeiro puro sem mácula, né? Que permitia o culto ao Senhor. Quando Jesus definitivamente oferece esse sacrifício, porque ele próprio é o cordeiro sem mácula, completamente perfeito, quando ele faz isso, não há mais nenhum bloqueio daí. Ele é o caminho para a presença de Deus, e daí nós vamos ver também para a vida eterna. Tá? Então, Jesus rasga o véu do templo quando morre, justamente se tornando o novo caminho para a presença de Deus, para entrarmos no paraíso e recebermos a vida eterna. Uma coisa que nós precisamos estar atentos, é uma coisa bem simples, mas no nosso mundo é bastante atacado, é que Deus não abriu nenhum outro caminho. Tá? Quando Jesus diz ali, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele quer dizer exatamente isso. Que não existe nenhum outro caminho, nenhuma outra alternativa para chegar a Deus, para chegar à vida eterna. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre a vida eterna. Vamos falar sobre a segunda parte agora. Eu sou, que é a forma que Jesus usa, eu sou a verdade. Né? Vamos ler João, vamos passear um pouquinho ainda em João, capítulo 1, versículo 14. Né? Nós já estudamos isso bem lá no início, então vamos lembrar esse versículo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a verdade, por quê? Porque ele incorpora nele mesmo toda a revelação de Deus. Né? Jesus é a revelação de Deus. E Deus é a própria definição da verdade. Né? Então, ele se opõe, ele se coloca contrário à mentira, e inclusive, especialmente, ao pai da mentira, Satanás, e é a fonte mais fidedigna, a fonte mais fiel, é a única fonte fiel da revelação de Deus. Então, se Jesus em algum momento do Evangelho ali diz determinada coisa, afirma algo sobre Deus, sobre a humanidade, sobre o reino de Deus, sobre qualquer coisa que ele disser, isso é verdade, porque quem define o que é verdade é Deus. E Jesus é essa revelação de Deus. Jesus é o próprio Deus, é a manifestação de Deus em carne. É isso que João 1 ali está falando. Então, um outro trecho que é muito conhecido, que nós estudamos também aqui, muitas vezes citado, né, inclusive fora da igreja, lá João 8, versículo 32, mas nós vamos ler a partir do versículo 31, é aquela fórmula: conhecereis a verdade vos libertará, né? Esse é o versículo 32. Mas vamos ler o trecho inteiro, né? A frase inteira. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus não está falando de qualquer verdade. Se vós permanecerdes na minha palavra, essa é a verdade. Conhecereis a verdade. Então, logo na sequência, ali no versículo 34, né, ele responde ainda para os judeus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Né? E mais um pouquinho na frente: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele explica do que a verdade vos libertará, né? Do pecado, do jugo do pecado, da servidão ao pecado. Mas, quando Jesus fala dessa verdade, conhecereis a verdade, ele está falando de conhecer a palavra. A palavra é ele mesmo. Lembra que João está dizendo que Jesus é o verbo? Jesus é a palavra, em algumas traduções nossas ele diz. Né? Jesus é a manifestação, a fala de Deus.
né? Isso é a verdade. Então, se nós vamos conhecer a verdade, nós vamos conhecer Jesus. Tá? E essa é a resposta que ele vai dar daqui a pouco para Filipe também. Porque você conhece Jesus, você conhece Deus Pai. Né? Então, outro aspecto muito importante dessa fala de Jesus, ele é o caminho, o único caminho, e ele é a verdade, ele é o critério da verdade. Se algo é verdade, é de Deus. Se Jesus disse que algo é verdade, aquilo é verdade. Independente das opiniões contrárias. Né? E vamos para o terceiro aspecto. Terceiro aspecto que conversa com esses dois primeiros, né? Eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vamos voltar ali em João 1 também. Porque esse trecho todo faz referência ao argumento todo de João, né? Então, lá em João 1, no capítulo 1, no versículo 4, João diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nele quem? No Verbo, em Jesus Cristo. A vida estava nele. E vamos agora para um outro texto que o mesmo João, o mesmo apóstolo João escreveu, primeira carta de João, tá? Capítulo 5, versículo 20. Diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Olha aí, a verdade, para reconhecermos a verdade. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estamos atrás da vida eterna, estamos buscando a vida eterna, então nós queremos entrar no jardim e comer da árvore da vida, né? Como a gente falou antes ali em Gênesis, o caminho é Jesus. O verdadeiro, aquele que nos dá entendimento para entender a verdade, é Jesus. E a vida eterna é Jesus. Então, quando a gente fala de vida eterna, não é apenas a vida para sempre, né? A vida sem morte. Também é isso. Mas a vida eterna é viver em Jesus. É viver na presença de Deus Pai. É viver no paraíso. Aquele paraíso que nos foi negado por causa do pecado, né? Nós não podemos estar lá por causa do pecado. Mas por causa do sacrifício de Jesus a gente pode voltar para lá. Então, Jesus, em uma forma muito simples, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele traz elementos que explicam desde o Gênesis até o Apocalipse, né? Desde aquela situação lá no Gênesis em que o caminho foi fechado, depois toda a imagem do sacrifício de Jesus que vem no templo, no culto judaico, né? É uma imagem, é um símbolo de como seria a realidade depois, né? Então, havia aquele véu com o símbolo do querubim, que significava a nossa impossibilidade de entrar no lugar santo para acessar a vida, né? Então, esse véu foi rasgado em Jesus e nós estamos caminhando para receber a vida eterna, que nada mais é do que viver com o próprio Jesus Cristo, né? Então, Jesus traz esses três elementos, acho bem importante a gente chamar a atenção para isso, tá? O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu um comentário sobre o Evangelho de João e ele faz um comentário assim, ó: Jesus Cristo é aquele que tem a vida em si mesmo. É a fonte e o doador da vida, aquele que veio para que tenhamos vida em abundância. Sem Cristo não pode haver nenhuma verdade redentora, portanto, nenhuma vida eterna, portanto, nenhum caminho para o Pai. Então, sem Cristo não há verdade, especialmente a verdade que nos salva, não há. Não há vida eterna, porque nós não poderíamos acessar a vida. E não há nenhum caminho para o Pai, porque sem esse caminho, sem essa porta que é Jesus, nós não podemos entrar de volta no paraíso, né? Que é do que trata toda a Bíblia, né? Desse caminho de volta que Deus está fazendo conosco para o paraíso. Vamos só dar uma olhadinha rapidinha na resposta de Jesus para Filipe, porque complementa essa primeira resposta para Tomé, né? Então ali
Jesus continua, né, no versículo 7, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E daí, quando Filipe ouve isso, que nós conhecemos o Pai, ele replica, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus faz toda uma fala no sentido de mostrar que ele e o Pai são um. Há uma questão doutrinária e teológica, uma discussão desde os primeiros tempos da igreja com relação à trindade, né? Algumas pessoas lá no início acreditavam que, na verdade, havia só um Deus. Desde o início a gente acredita nisso, só um Deus. Mas daí se criava uma situação, então Jesus é o quê? É um subdeus, é um Deus menor, né? Alguma outra situação. E com base em textos como esse, nós entendemos que há só um Deus, mas há 3 pessoas. É difícil de entender, sim, com certeza. Mas é uma doutrina importantíssima, porque Jesus é Deus conosco, naquele tempo na Terra. Né? É Deus que se encarnou. E na semana que vem nós vamos falar do Deus conosco hoje, que é o Espírito Santo Consolador, né? Que está dentro dos nossos corações, na nossa mente, na nossa consciência, nos nossos sentimentos, está ali agindo, né, em nós. Então, Jesus usa várias expressões. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Então, é um Deus, é só um Deus. Jesus não é como Moisés. Jesus é Deus. E ali no versículo 7, que é o que eu li ali, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Então, 3 características que nós podemos... 3 características específicas de Jesus que nós podemos tirar desse texto. Uma é que Jesus é a expressão, Jesus é a revelação do Pai. Tá? Lá no capítulo 1, de novo, de João, né, no versículo 18, nós temos uma fala de João Batista, que diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus unigênito é Jesus Cristo, está no seio do Pai. Deus Filho no seio do Pai. É quem revelou o Pai. Né? É quem revelou Deus. É o testemunho de João Batista. E 2 outros textos que são muito conhecidos no Novo Testamento, nós vamos passear um pouquinho aqui no Novo Testamento, porque falam disso também. Colossenses capítulo 2, versículo 9, texto bastante importante também de Paulo. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus é plenamente Deus. Deus está plenamente encarnado. Aquele é Jesus. Então, se nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Deus. Isso é um milagre, isso é uma coisa inimaginável. Inimaginável para os judeus, porque vocês lembram da experiência lá no Monte Sinai, quando Deus vai se manifestar no monte, o povo diz, não, nós não queremos ver, é assustador demais. É terrível demais, Moisés, você vai sozinho e depois tu conta para nós como é que foi. Né? Para o povo é um absurdo que Deus tenha se manifestado, mas é graça. Isso é um milagre, uma maravilha para nós. Né? E o outro texto, Hebreus, lá um pouquinho mais para frente, livro de Hebreus, capítulo 1, no versículo 3. Diz assim, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Expressão exata do seu ser. É a revelação do ser de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Jesus está lá no céu, ele é a manifestação exata, a expressão exata do ser de Deus.
E a segunda e terceira característica de Jesus que nós vemos nesse texto ali, só para encerrar, mas que são coisas importantes da gente estar frisando, né, nesse texto, ali no capítulo 14 de João, né, versículo 10 e 11. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus fala o que Deus diz. Jesus é o arauto de Deus. Vocês sabem a imagem do arauto, né? Aquele que vem na frente do rei, dizendo as leis, as ordens do rei e tal. É o arauto. Jesus é o arauto. Jesus é quem fala da parte do Pai. Antigamente, os profetas falavam. Né? Antes de Jesus, no Antigo Testamento, os profetas falavam da parte do Pai. E havia uma proximidade ali. Eles falavam algumas coisas que eles recebiam a revelação do Pai. Mas nenhum deles tinha estado no salão do rei. Nenhum deles tinha estado ao lado do trono. Né? Então, quando Jesus vem, Jesus está falando de lá. Ele sai lá do palácio e vem aqui falar para nós. E ao mesmo tempo que ele é o arauto, ou seja, aquele que fala da parte do Pai, ele também é o agente, ele é o que age. As obras dele são as obras do Pai. Então, o que nós temos que crer é que Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus que vem e fala. Deus que vem e que age. Então, aquilo que Jesus falou, ou aquilo que Jesus fez, é Deus fazendo. Não é um profeta, não é um homem muito sábio, não é um homem muito bom, não é um ser evoluído, é o próprio Deus que fala. Né? Isso é a diferença. E é só aí que nós vamos encontrar consolo, esperança e segurança, aquilo que nós falamos na semana passada. Se nós não entendermos que Jesus é Deus, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. Né? E Ele é quem fala da parte de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é a ação de Deus. Se nós não tivermos essa certeza, nós não vamos encontrar aquele consolo, nós não vamos encontrar aquela esperança. Amém? Vamos orar para encerrar. Próxima semana nós voltamos com a continuação desse texto. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado porque antes nós tínhamos os profetas, nós tínhamos a lei que trazia algo sobre o Senhor, que trazia uma parte daquilo que o Senhor queria manifestar. Mas em Cristo nós temos a plenitude do Senhor na terra, Pai. Nós não conseguimos nem entender a dimensão do que é isso, Pai. A dimensão do milagre, da bênção, da graça que é nós termos Jesus Cristo, Pai. Encarnado, trazendo, Pai, a nós a salvação que para nós era impossível, Pai. O acesso, o caminho que para nós era impossível. Nós te damos glória, te damos graça, Pai. Te pedimos que essa verdade, Pai, faça morada nas nossas vidas. E que faça diferença, Pai, na nossa realidade, nas nossas ações, nas nossas palavras, Pai. Que nos dê o consolo, a esperança, a segurança, Pai, que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém.